O silêncio aconchegante da noite de Natal foi interrompido por um latido baixo e insistente. A cadela parecia desconcertada, caminhando de um lado para o outro, lançando olhares fixos para o quarto. Algo estava errado. O calor da lareira e as luzes coloridas do pinheiro não conseguiam mascarar a tensão crescente no ar. Quando um grito agudo ecoou pela casa, o coração da família congelou. No quarto, Bela, de pé sobre o berço, rosnava ferozmente, os olhos brilhando como se tivesse visto algo que ninguém mais podia enxergar. Bela, a cadela boxer da família, havia chegado à vida de Gustavo e Judite há 2 anos, depois de ser adotada de um abrigo. Os responsáveis explicaram que Bela vinha de um passado de maus tratos. Havia cicatrizes em seu corpo e um comportamento tímido que evidenciavam o trauma. Ela se retraía diante de vozes altas, desconfiava de toques repentinos e ficava visivelmente inquieta em espaços pequenos. Ainda assim, algo na profundidade de seu olhar os comoveu. "Ela quer uma chance", disse Judite acariciando o focinho da cadela pela primeira vez. Gustavo concordou, e naquele momento Bela ganhou um novo lar. Nos meses seguintes, Bela mostrou o quanto queria se adaptar. Aos poucos, ela foi confiando nos dois, embora sempre mantivesse um comportamento atento a tudo ao seu redor. Gustavo frequentemente comentava sobre a sensibilidade incomum da cadela. Ela parecia perceber coisas que eles não conseguiam ver. Ruídos distantes, mudanças de humor nos donos e até mesmo o cheiro de alimentos estragados antes que alguém notasse. Era como se a vida difícil de Bela tivesse refinado seus sentidos. Quando Judite engravidou, Bela ficou ainda mais vigilante. O casal achava curioso como a cadela sempre se aproximava dela nos momentos de repouso, especialmente quando Judite estava mais cansada. Bela descansava a cabeça sobre a barriga da dona e parecia escutar algo que ninguém mais podia ouvir. Isso trouxe tranquilidade à família, que interpretou o comportamento como um instinto natural. Quando o momento do parto chegou, Bela parecia sentir a agitação na casa antes mesmo de qualquer sinal evidente. Enquanto Gustavo ajudava Judite a se preparar para ir ao hospital, Bela circulava ao redor do casal, emitindo pequenos gemidos e seguindo cada movimento deles. Quando Judite se abaixou para acariciá-la antes de sair, Bela lambeu sua mão com delicadeza, mas seus olhos estavam fixos, quase como se dissesse: "Voltem com segurança." Nos dias seguintes ao nascimento, a casa ganhou um novo ritmo, e Bela acompanhou cada mudança com atenção. Quando Gustavo trouxe Melina pela primeira vez, Bela permaneceu à distância, observando cuidadosamente o novo membro da família. Ela não se aproximou de imediato, parecendo compreender que precisava esperar o momento certo. Foi apenas naquela noite, enquanto Judite amamentava Melina no silêncio do quarto, que Bela deu o primeiro passo. Ela se aproximou devagar, sentou-se ao lado delas e inclinou a cabeça, como se pedisse permissão. Judite sorriu e fez um gesto suave, convidando-a a chegar mais perto. A partir desse momento, Bela passou a encarar Melina como parte de seu mundo. Ela começou a observar cada detalhe, o jeito como a bebê mexia os pequenos pés enquanto dormia, os sons delicados que fazia ao respirar. O casal percebia a fascinação da cadela, mas não imaginava o quanto aquele vínculo era profundo. Para Bela, Melina não era apenas uma nova integrante da casa. Ela era um ser frágil que precisava ser protegido, custasse o que custasse. Porém, algo nos dias que estavam por vir despertaria em Bela uma inquietação ainda mais intensa, um alerta silencioso que apenas ela parecia ser capaz de entender e que ninguém esperava. Nos dias que antecederam o Natal, Bela tornou-se especialmente atenta ao berço de Melina. Para Gustavo era apenas mais um sinal de seu instinto de proteção. Contudo, Bela sentia algo diferente. Havia uma mudança sutil no cheiro de Melina que fazia sua memória instintiva soar alarmes. Bela ficava mais tempo ao lado do berço, seus olhos atentos a cada movimento da bebê. Para ela, a sensação era clara. Algo estava errado. Na noite de Natal, porém, o comportamento de Bela se intensificou. Após o jantar, ela parecia inquieta, caminhando de um lado para o outro e emitindo pequenos latidos baixos, sempre voltando o olhar fixo para o quarto da bebê. Quando Gustavo tentou acalmá-la, acariciando sua cabeça e dizendo: "Bela, é só o espírito natalino te animando, garota." Ela recuou levemente, como se quisesse alertá-lo de algo que ele não conseguia entender. Seus olhos brilhavam com uma intensidade incomum e sua atenção parecia totalmente focada no berço de Melina. Pouco antes da meia-noite, quando o silêncio da casa era interrompido apenas pelo crepitar da lareira, um grito agudo e inconfundível de Melina ecoou pelo corredor. Gustavo e Judite saltaram do sofá.
alarmados, e correram em direção ao quarto. Antes que pudessem chegar, ouviram um som aterrorizante. O rosnado feroz de Bella vindo de dentro do quarto. A visão que os aguardava os deixou paralisados. Bella estava de pé sobre duas patas, apoiada no berço de Melina, rosnando e latindo com uma ferocidade que nunca haviam presenciado. Seus dentes estavam à mostra, e seus olhos brilhavam de forma quase sobrenatural. "Bella, não!" gritou Gustavo, avançando para afastar a cadela. Ele agarrou sua coleira e tentou puxá-la, mas Bella resistiu, cravando as patas no chão e soltando um latido desesperado. Judite, apavorada, segurou Melina nos braços, percebendo que a bebê estava febril e chorava de maneira desconsolada. Enquanto Gustavo arrastava Bella para fora do quarto, a cadela começou a emitir um gemido baixo, quase como um lamento, enquanto olhava fixamente para a criança nos braços de Judite. O olhar de Bella, geralmente cheio de confiança e lealdade, agora transmitia algo que Gustavo não conseguia definir: desespero. Mesmo assim, ele prendeu Bella na cozinha, tentando se concentrar na bebê. Foi nesse momento que Judite percebeu algo alarmante. A pele da bebê estava quente demais e sua respiração parecia acelerada. "Gustavo, algo está errado com ela", disse ela com a voz trêmula. O período do nascimento de Melina havia sido tranquilo, mas exaustivo para o casal. Bella, por outro lado, havia demonstrado um comportamento exemplar. Desde que Melina chegou em casa, Bella se mostrava fascinada pela bebê, sempre observando-a com atenção. O casal ficava encantado com o instinto maternal que a cadela parecia demonstrar. Por isso, o comportamento dela naquela noite parecia tão fora do comum. Naquele momento, a urgência tomou conta do casal. Judite começou a juntar às pressas o essencial: uma manta para aquecer Melina, a bolsa de fraldas e os documentos médicos. Enquanto isso, Gustavo corria para encontrar as chaves do carro. Tudo parecia acontecer em câmera lenta, mas a urgência era avassaladora. Bella, trancada na cozinha, continuava arranhando a porta, seus latidos baixos e gemidos intensos enchendo a casa. Gustavo parou por um momento, olhando para a porta fechada. Algo naqueles sons o fazia hesitar. Ele lembrou-se do comportamento de Bella ao longo dos últimos dias. A vigilância constante ao berço, os olhares fixos em Melina, e agora esses latidos. Era como se ela estivesse tentando dizer algo, mas não havia tempo para dúvidas. Judite já estava na porta, segurando Melina com olhos cheios de pânico. "Vamos, Gustavo, temos que ir agora!" A noite gelada os envolveu enquanto corriam para o carro. As luzes de Natal piscavam na varanda, lançando reflexos brilhantes na neve acumulada, mas o casal não tinha cabeça para isso. Gustavo dirigia rápido, mas com cuidado, lançando olhares nervosos para o banco de trás, onde Judite tentava acalmar a bebê. Melina continuava chorando, sua pele quente contra o peito da mãe. "Ela está muito quente, Gustavo. Muito quente", disse Judite, a voz quebrada pelo desespero. Gustavo apertou o volante com força, tentando ignorar o aperto no peito. Ele não podia se dar ao luxo de ceder ao medo. Precisava chegar ao hospital. Ao estacionarem em frente à emergência, Gustavo desligou o motor de forma apressada, correndo para ajudar Judite a sair com Melina. A correria típica de uma noite de Natal era evidente. Famílias entravam e saíam, algumas com crianças empolgadas que haviam se machucado brincando, enquanto outras lidavam com emergências mais graves. Gustavo carregava Melina nos braços, com Judite ao lado, ambos preocupados e ansiosos. Assim que explicaram a situação ao médico plantonista, a bebê foi levada às pressas para a sala de exames. O diagnóstico veio como um choque. Melina estava com sepse neonatal, uma condição grave que poderia ser fatal se não tratada a tempo. O médico explicou que a febre alta e os sinais de desconforto eram indicativos de uma infecção séria que exigiria tratamento imediato com antibióticos intravenosos. Se vocês tivessem demorado mais algumas horas, o resultado poderia ter sido catastrófico, disse o médico com um tom grave, enquanto os pais tentavam conter as lágrimas. Os profissionais do hospital começaram a agir rapidamente. A equipe inseriu um acesso venoso na pequena mão de Melina, o que fez Gustavo virar o rosto, incapaz de assistir. Judite, por outro lado, segurava delicadamente o bracinho da filha, sussurrando palavras de conforto. O médico também solicitou exames de sangue e uma punção lombar para confirmar a extensão da infecção e garantir que o tratamento fosse o mais preciso possível. Enquanto isso, Melina recebia fluidos e medicação para controlar a febre. Judite olhou para Gustavo e disse com a voz embargada:
Bela tentou nos avisar, e nós a ignoramos. Gustavo assentiu, sentindo um aperto no coração ao lembrar-se de como a cadela estava inquieta naquela noite, latindo baixo, andando de um lado para o outro, como se tentasse transmitir uma mensagem que ele não compreendeu. Sentiu um peso no coração ao lembrar-se de como a ignorara, repreendendo-a por seu comportamento. Agora, as palavras do médico ecoavam em sua mente. Se vocês tivessem demorado mais algumas horas, o resultado poderia ter sido catastrófico. As horas se arrastaram enquanto aguardavam os resultados dos exames. Os corredores do hospital continuavam movimentados, com enfeites de Natal pendurados nas paredes e um pinheiro decorado ao lado da recepção, tentando trazer um pouco de alegria para um lugar tão carregado de emoções. Por fim, o médico retornou com notícias encorajadoras. A infecção havia sido detectada a tempo e Melina estava respondendo bem ao tratamento inicial. Ainda precisamos monitorá-la nas próximas 48 horas, mas acredito que ela ficará bem, disse ele com um leve sorriso. Enquanto Melina era mantida em observação, Judite permaneceu ao lado dela no hospital, enquanto Gustavo voltou para casa para buscar roupas e descansar um pouco. Ao chegar, Gustavo foi direto para a cozinha. Quando abriu a porta, Bela saltou para fora, correndo em sua direção com o rabo balançando freneticamente. Por um momento ele parou e apenas a observou. A cadela parecia aliviada, mas seus olhos ainda carregavam algo que Gustavo reconhecia como lealdade inabalável. Ele se ajoelhou e passou os braços ao redor do pescoço dela, sentindo o calor reconfortante de sua companheira de 4 patas. Desculpe, garota, murmurou, com a voz embargada. Eu não te ouvi quando devia. Enquanto Bela lambia seu rosto com entusiasmo, Gustavo se lembrou do dia em que a adotaram, há 2 anos. Naquele dia, Bela tinha o mesmo olhar. Um misto de esperança e medo, como se implorasse silenciosamente por confiança. Você nunca nos decepcionou, não é? Continuou ele, acariciando a cabeça da cadela. Bela respondeu inclinando-se contra ele, como se quisesse garantir que estava tudo bem. Pela primeira vez naquela noite, Gustavo sentiu uma onda de alívio. Ele sabia que, apesar dos erros, Bela continuava ali, fiel como sempre. Você é mais do que uma amiga, Bela. Você é parte da nossa família. Naquela noite, enquanto Judite permanecia no hospital com Melina, Gustavo permitiu que Bela dormisse ao pé da cama, algo que nunca havia feito antes. Ele sabia que a cadela merecia todo o reconhecimento por ter sido a primeira a perceber o perigo. Os dias seguintes trouxeram boas notícias. Melina respondeu bem ao tratamento e logo estaria pronta para voltar para casa. Quando finalmente retornaram, Bela foi a primeira a cumprimentá-los na porta, pulando de alegria ao ver Melina novamente. O casal decidiu que Bela teria um lugar especial no quarto da bebê dali em diante. Afinal, ela não era apenas uma cadela fiel, mas um verdadeiro anjo da guarda. Na noite de Natal seguinte, a casa estava novamente iluminada pelas luzes coloridas que brilhavam na varanda, e a neve caía suavemente do lado de fora. No interior, Melina, já recuperada, soltava risadas enquanto brincava no colo de Judite, enchendo o ambiente de alegria. Bela estava deitada ao lado do berço da menina, agora com seu lugar garantido no quarto, observando tudo com o olhar atento de uma verdadeira guardiã. Gustavo se aproximou com uma pequena caixa nas mãos. Ele se ajoelhou ao lado de Bela, que ergueu a cabeça curiosa. Tenho algo para você, garota, disse ele, enquanto abria a caixa e tirava uma coleira nova. No centro dela, pendia um pingente em forma de estrela, brilhante e delicado. Ele segurou a coleira por um momento, sentindo o peso emocional que ela carregava. Essa estrela é para lembrar o que você fez por nós, disse ele com a voz trêmula, enquanto afivelava a coleira em volta do pescoço de Bela. Você salvou o nosso maior presente, Bela. Sem você, talvez Melina não estivesse aqui hoje. A cadela inclinou a cabeça, como se entendesse cada palavra, e lambeu a mão de Gustavo em resposta. Judite observava a cena com os olhos marejados. Ela sempre será nossa estrela guia, disse ela suavemente, apertando Melina contra o peito. Enquanto a família se reunia ao redor da árvore de Natal, Bela permaneceu ao lado deles, sua coleira nova refletindo as luzes cintilantes. Gustavo passou a mão pelo pelo da cadela e sussurrou: Feliz Natal, Bela. Você sempre será o nosso milagre. Agora imagine um garoto perdido na escuridão de uma floresta gelada, cercado por lobos com olhos brilhando de fome, quando um cão de rua, pequeno e aparentemente indefeso, surge das sombras com uma coragem surpreendente, enfrentando o perigo para proteger o menino.
As perguntas começam a surgir. Será que ele conseguirá salvá-lo? Como um simples cão pode desafiar predadores tão ferozes? Quer descobrir como essa história de coragem e amizade entre um cão e um garoto termina? Não perca o próximo vídeo do canal. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!